finalmente ganhou ontem, não ganhou qualquer jogo, ganhou um clássico, coisa que ainda não tinha acontecido nesse Brasileirão, e nós podemos finalmente respirar e, quem sabe, até mirar novos horizontes. Você sentiu o dedo do treinador? Sentiu o dedo do Vojvoda? É sobre isso também que nós vamos falar no vídeo de hoje. Eu sou a Clay, jornalista de informação, e vamos direto pro assunto, tá? Logo no começo do jogo, o Brasão tomou ali uma joelhada do Ferreirinha, numa escapada, uma das poucas escapadas que o São Paulo teve. O São Paulo, tudo bem que estava com o time misto, mas isso não é problema do Santos, não conseguiu jogar bem e não conseguiu levar perigo. Essa foi uma das poucas jogadas. E aí é onde eu te pergunto, cadê a máscara do Brasão? Que ficou a semana inteira falando que ia jogar, que tinha feito uma máscara, que não sei o que, saiu foto até com o médico, não foi pro jogo com a máscara e correu o risco aí de sofrer uma nova contusão. Graças a Deus não aconteceu nada de muito mais grave com ele. No começo do jogo eu senti o Santos meio espaçado, tá? Diferente do jogo contra o Atlético Mineiro, que foi um primeiro tempo de encher os olhos. No começo do primeiro tempo ali do Santos eu senti as linhas mais espaçadas. Muitas vezes o Lautaro Dias tinha que vir buscar a bola no meio campo, e isso se dava pelo posicionamento do Roleiser, que me incomodou em certos momentos. Muitas vezes ele caía pela direita, quase que como um ponta, né, e aí ficava meio que um buraco no meio campo, na parte de armar o jogo. Isso me incomodou, mas não foi o tom da partida, né, foram só alguns momentos ali. Acredito que isso se dá pelo fato de que, contra o Galo, o Santos era um time com uma postura muito mais reativa e de marcação do que com uma postura de propor o jogo, como foi o caso de ontem. Então o Santos ainda está aprendendo a propor jogo. Com o Kleber Xavier, por exemplo, eu falei aqui no canal, o Santos não sabe propor jogo. O Santos não sabe ter a bola no pé e construir jogadas. Ontem, no começo, eu senti um pouco dessa falta de sintonia, mas depois foi algo que se arrumou, principalmente quando o Roleiser começou a ocupar mais a faixa central ali do campo. Bom, falando da defesa, o Santos defendeu muito bem, tá? É o terceiro jogo seguido que o Santos tem uma boa defesa e afasta as oportunidades de gol do adversário. O único gol que o Santos toma nesses 3 jogos é justamente o gol contra o Atlético Mineiro, onde nós temos ali um pane da defesa, o Adonis Frias entrando frio no jogo, teve aquela contusão do Brasão, aquela confusão toda, expulsão do Zé Ivaldo. Então foi um gol que aconteceu, mas ele teve um contexto específico, né? Nos jogos como um todo, o Santos se porta muito bem defensivamente. Ah, mas pegou um Fluminense que não tem um ataque muito bom, que depois que o Arias saiu, o ataque tá defasado. Ah, mas pegou um Galo que tá em uma fase. Ah, mas pegou um São Paulo time misto. Não interessa. O Santos tem feito a parte dele. O Santos tem usado esses jogos para pontuar. Importante dizer também que são 3 jogos com o Vojvoda e nenhuma derrota. São 5 pontos somados nos últimos 3 jogos. Não é o ideal. O ideal seria pelo menos aí 2 vitórias. Mas é o que nós temos para hoje. E é muito melhor do que nós já tivemos com Caixinha ou com o Kleber Xavier. Tanto em questão de resultado, de pontuação mesmo, quanto em questão de jogo. O Vojvoda, ele oferece variações táticas que o Santos não via há anos. Há anos o Santos não tinha um técnico que, ao perder um volante no primeiro tempo, coloca um meio atacante e não outro volante de marcação, né? A gente tem que lembrar que o Vitor Hugo se lesiona ali ainda no primeiro tempo, esperamos que não seja nada grave, porque até que ele vinha jogando bem, e quem entra no lugar dele é o Barreal. O Vojvoda poderia muito bem ter colocado o Schmidt, ou Deus que o livre, o Tassiano, né? Então ele vai pra cima, ele vai pra frente, coloca o Barreal, que não faz um mau jogo, né? Eu vou falar dele mais pra frente, quando a gente for fazer jogador por jogador. E então a gente tem um técnico, né? Abemos técnico finalmente, e não é só pelo fato de que tem ali alguém ocupando o cargo, tem alguém que realmente é bom e que realmente sabe o que está fazendo naquele cargo, tá? E cara, o Santos, ele teve boas oportunidades de abrir o placar ainda no primeiro tempo, teve no mínimo 2 boas defesas do goleiro Ian, né? Esse goleiro, eu tinha visto ele jogar no jogo contra o Sport, quando o São Paulo também precisou poupar o time, não lembro qual era a ocasião, e foi com esse goleiro pro jogo lá em Recife. E lá ele teve uma má atuação, então muito me surpreende as boas defesas que ele fez no jogo de ontem. Pediu que o Santos fosse pro intervalo com o placar já aberto, né? E isso é algo que o Vojvoda ainda tem que corrigir. A defesa está muito bem postada e isso é excelente. O meio campo ele tem achado cada vez mais com o João Schmidt, o Zé Rafael, o Roleiser agora fazendo esse papel de 10 e outro cara que ele vai ter que encontrar para substituir o Vitor Hugo, caso ele realmente não consiga jogar no final de semana que vem. Mas o ataque do Santos ainda é um ataque que precisa ser mais eficiente. Eu tô com os números da partida aqui, ó, só para que a gente entenda essa falta de efetividade do ataque, que tem sido um problema da temporada e não só desses últimos jogos. O Santos finalizou no gol 19 vezes, o que já é top, porque tinha vez que o Santos nem finalizava direito. Já teve jogo aí que o Santos não deu nem 10 finalizações no gol. Dessas 19, apenas 4 foram no alvo, então também é uma coisa que a gente tem que refinar, né? Não basta chutar, tem que chutar em direção ao gol. E dessas 4 finalizações no alvo, 2 chances claras, das quais nós convertemos uma, e que foi o gol do Guilherme, né? Então, o Santos já chuta mais no gol, que era uma deficiência da equipe. Dessa vez você vê que os jogadores, quando eles têm oportunidade, eles chutam, eles não ficam hesitando, eles não ficam procurando muita linha de passe, como acontecia. Antes o Santos, quando chegava na área, que já era uma dificuldade, quando chegava, tinha medo de finalizar. Se implorava pro cara chutar a bola, quase quebrava a televisão e o infeliz não chutava a bola. Isso já foi diferente no jogo de ontem, mas ainda assim nós precisamos de direção, né? Que esse chute realmente vá no alvo. Mas é aquilo, aos pouquinhos o Vojvoda ele vai melhorando esse time. E agora falando especificamente da jogada do gol, né? Que foi o gol do Guilherme com assistência do Roleiser. Quem dá o passe pro Roleiser é o Adonis Frias. Isso eu achei muito interessante,
porque do lado defensivo eu não tenho muito o que falar sobre ele, eu acho que ele ainda precisa ser mais observado para que a gente possa determinar se ele é bagre ou se ele é útil, né? Mas é interessante as subidas dele pro ataque. E tiveram vários momentos na partida que ele se aventurou, que ele foi indo ali pro ataque, conduzindo bola, fazendo ali quase que ocupando a ponta direita, foi até que interessante, né? Então, legal saber que foi passe do Adonis Frias, isso dá opção quando você tem um zagueiro que sai do campo defensivo, que se torna um homem a mais para fazer triangulações, como foi o caso com o Roleiser, né? Porque o Roleiser toca pro Adonis e o Adonis joga na frente a bola ali pro Roleiser quase como um lateral, fazendo uma função que talvez fosse do Mike. Ele encontra o Roleiser pronto para cruzar pro Guilherme, o Roleiser cruza com a perna direita, encontra o Guilherme que sobe na área e faz um gol, quase que numa redenção, né? Numa redenção talvez até mais pessoal do que para a torcida. O Guilherme ele realmente estava precisando dar uma resposta para a torcida, principalmente depois das questões que envolveram ele, com aquele protesto no CT, as ameaças e tudo mais. Porém, eu acho que foi mais uma redenção pessoal, de tipo assim, pô, vou com confiança aqui, tô com a braçadeira do capitão, vou ajudar e vou fazer gols, né? Muitas vezes você viu o Guilherme errando gols que irrita a gente, porque eram gols, chances claras que poderiam ajudar muito mais o Santos, só que quando ele faz o gol, como ele fez um gol ontem no Clássico, é importante dizer que no Clássico contra o São Paulo no Paulistão, que a gente ganhou por 3-1, ele também marcou, então eu acho que é um momento interessante de redenção pessoal do Guilherme, dele não só voltar a jogar e ajudar o time, mas ajudar de fato com gols e sair aquela linhaca de ficar errando finalização, que realmente é algo que irrita a torcida. Cara, no mais, o Santos joga sem Neymar, o que para muitos foi uma boa notícia, né? Eu confesso que eu não esperava que o desfalque do Neymar seria algo que eu enxergaria de forma positiva, mas foi o que aconteceu. Quando eu recebo a notícia de que o Neymar não vai pro jogo, eu fico ainda mais animada, porque eu penso, pô, agora a gente vai poder ver esse time sem o Neymar, que não vinha jogando bem, não fez uma boa partida contra o Galo, e a gente vai poder ver o Roleiser ali como camisa 10. Foi isso que aconteceu, o Santos jogou bem, e isso é uma excelente notícia, porque assim o Neymar, a gente não sabe, né, se ele vai continuar a carreira ou não, tem muitos boatos, tem muita coisa sendo falada por aí, mas caso ele opte por continuar a carreira, fazer a recuperação e depois voltar a jogar pelo Santos, ele vai chegar num time que tá pronto, e não num time onde ele sente a pressão de ter que carregar todo mundo nas costas, né, porque foi meio que isso que aconteceu no início do ano. E talvez nesse novo contexto ele consiga sentir menos pressão e jogar melhor. Então é interessante ver que o Santos tem time, o Santos tem camisa 10 e que o Neymar pode usar esse tempo aí fora para se recuperar e para voltar a jogar sem muita pressão. Vamos jogador por jogador pra gente terminar o vídeo? O Brazão, cara, não tem o que falar do Brazão, ele sofreu muito pouco e as saídas de bola dele eu acho que é o que chama mais atenção, né? O Brazão ele é um kamikaze total, louco, maluco, e eu adoro essa loucura dele, eu acho que é o que mais chama a atenção dele pra mim, é a forma como ele ataca a bola, como ele não dá espaço para que o atacante pense na jogada, pense em como que ele vai finalizar quando ele vê o Brazão já tá no pé dele, né? E é muito interessante a assertividade, porque o Brazão não é um tipo de goleiro que sai na loucura e faz pênalti, ele 99% das vezes vai pegar a bola, né? Então isso é muito interessante da parte dele. Depois a gente tem o Mike, que na minha opinião, dos 11 iniciais foi o pior, tá? E não o pior porque ele comprometeu, porque ele fez erros grosseiros, mas porque ele realmente esteve abaixo dos companheiros. Você via que ele dava uma destoada, assim. Ainda não é o Mike que a gente esperava que ele fosse, né? Esse cara super campeão e esse super jogador que ele já foi em algum momento da carreira. Tem sido útil, mas entre ele e o Igor Vinícius, eu tenho preferido o Igor Vinícius e acredito que ele pode retomar a posição ali de titular no próximo jogo contra o Bragantino. Depois, o Adonis, como eu disse anteriormente, ainda não dá pra cravar se é bagre ou se ele pode vir a ser ali realmente titular do lado do Luan Pérez, mas fez uma movimentação interessante na jogada do gol e não comprometeu, o que já é ótimo. Depois, o Luan Pérez, que evoluiu absurdamente nos últimos jogos, tem se mostrado cada vez mais aquele Luan de 2020, né, da campanha ali da Libertadores, então gostei muito da atuação do Luan Pérez, muito seguro. E a gente tem que lembrar que o Luan ele volta para o Santos num contexto pessoal e profissional dele. É muito delicado, se eu não me engano ele teve uma lesão que não foi tratada da forma correta, e aí ele volta para o Santos para terminar sua recuperação e para ver se ele consegue voltar a jogar em alto nível. Mas além do contexto pessoal dele, tinha um contexto do Santos, era um Santos que estava em baixa, estava na Série B. Então é ótimo ver que o Luan Pérez volta para o Santos no momento que o Santos precisa dele, e ele, que precisava do Santos, conseguiu se recuperar e agora retribui jogando muito bem, tá? Depois o Escobar, raçudo, mas é aquele raçudo com objetivo, não é aquele jogador que só joga com raça e que comete gafes e toma dribles e erra muito, não. O Escobar ele é realmente um cara que tem raça, mas que ele faz o correto na maioria das vezes, né? Principalmente defensivamente falando. Quando é pra jogar com a bola nos pés, pra tentar construir ou pra tentar dar um passe mais refinado, ele pega. Mas aquilo que se pede dele defensivamente é excelente. E ele sente muito um clássico, né? Ele joga um clássico como deve ser jogado, chegando firme e vibrando a cada jogada, né? Então, uma ótima partida aí do Escobar. O Schmidt também foi uma boa partida dele, tá?
Já falei aqui outras vezes, principalmente nos vídeos que a gente comenta sobre escalação, Schmidt não é necessariamente meu camisa 5 favorito. Eu acho que no mundo ideal, onde todo mundo do elenco estivesse nessa posição, eu ainda acredito que essa posição seria do William Arão. Mas o Schmidt, depois que ele passou a jogar com mais 2 volantes ao lado dele, que seria aí o Zé Rafael e algum outro, né, como por exemplo vinha sendo o Vitor Hugo, ele se mostra um cara mais seguro e um cara que erra muito menos. Muito porque ele tem mais linhas de passe, então ele tem mais opções, e acho que é dedo do próprio treinador, sentindo o dedo do Vojvoda novamente, que faz ele jogar pra frente, né? O que chamou a atenção do Vojvoda, justo no primeiro jogo dele com o Santos contra o Fluminense, foi uma bronca que ele dá no Rincon, se eu não estiver enganada naquela ocasião, pedindo pro Rincon jogar pra frente, é algo que o Schmidt ele tem feito cada vez mais, principalmente agora com mais opções de linha de passe, e na defesa ele não tem sofrido tanto, visto que ele tem mais 2 volantes para dividir esse encargo aí com ele. O Zé Rafael voltou a jogar bem, também era uma cobrança que nós tínhamos aqui nesse canal, de que ele voltasse a jogar o futebol que ele jogou antes da paralisação pro Mundial de Clubes no meio do ano. Ele volta a jogar bem, eu acho que ele se encontra muito bem nessa posição, onde ele é um 8/camisa 10, onde ele tem as obrigações de marcação de meio campo, mas ele também tem liberdade para sair pro jogo, para atacar e para tentar armar o time também. Depois, o Barreal, eu tinha comentado no vídeo de sábado falando sobre a escalação que eu gostaria de vê-lo no time titular. Naquela ocasião, eu gostaria de vê-lo no lugar do Guilherme. E ele entra numa posição que eu não tinha imaginado para ele, que é uma posição aí, como a do Zé Rafael, de camisa 8/10. Né? Tem as obrigações defensivas, mas tem liberdade para criar. É quase como um meia aberto ali pela esquerda, né? Que ele faz uma dobradinha ali com o Guilherme. Então, não tinha imaginado o Barreal nessa posição. Ele não comprometeu, mas eu não sei se eu gostei. Tá ligado? Eu acho que pela esquerda o Zé Rafael é melhor e pela direita eu não colocaria o Barreal porque, de novo, não é a faixa de campo que ele tá acostumado a jogar. Ele já jogou pelo Santos pela direita, mas a faixa de campo original dele é a esquerda. Então, pela direita eu ainda preferiria ou o Vitor Hugo ou o Bom Tempo. Mas é legal saber que o Barreal ele pode fazer essa função e não compromete como não comprometeu no jogo de ontem. Depois, o Roleiser, principalmente no primeiro tempo, ele teve uma boa atuação com muita intensidade, oferece mais intensidade que o Neymar, não tem nem como a gente fazer essa comparação. Ele corre o campo todo, me incomodou, como eu acho que citei na primeira parte do vídeo, às vezes que ele caiu mais pela direita, quase como um ponta, né? Mas no geral até que é um posicionamento que pode vir a ser útil em algumas ocasiões, visto que foi justamente pela direita que ele recebe o passe do Adonis e cruza para encontrar o Guilherme para fazer o gol. Depois, o Guilherme é aquela relação de amor e ódio que a gente já tá acostumado. É normal você criticar um cara como o Guilherme, mas não é normal o que fizeram com ele naquela cobrança que fizeram no CT. Mesmo assim, ele consegue dar a volta por cima, como eu falei quando eu tava fazendo o recorte dele, né? Consegue uma redenção muito mais pessoal, na minha opinião, consegue recuperar a confiança e é um jogador útil, fora a função tática que ele faz de conseguir voltar para marcar e de dar essa sustentação também, ajudando o Escobar lá no corredor esquerdo. E por último, o Lautaro, e para mim é o mesmo comentário que eu fiz no jogo contra o Galo, é um jogador que não é brilhante, mas ele é muito útil, se movimenta muito, faz o trabalho sujo da marcação alta e um dia eu espero que ele seja coroado aí com seus golzinhos. Não é um jogador que tem um histórico goleador, mas que por conta da sua dedicação em campo, eu acho que uma bola vai sobrar para ele uma hora ou outra e ele vai conseguir fazer ali os seus golzinhos e também dar as suas assistências, visto que essas pressões que ele faz muitas vezes resultam em roubadas de bola e ele pode muito bem deixar um companheiro na cara do gol, como aconteceu no jogo contra o Galo, que ele deixou o Neymar na cara do gol e teve aquela furada. Bom, e sobre o Vojvoda, é basicamente isso. Ele fez com que o Santos jogasse bola de uma forma coletiva. Ele é responsável por 80% da vitória diante do São Paulo. Ele não entra em campo, mas ele faz com que os caras que entram em campo joguem de forma coletiva, organizada, dê um padrão para a defesa, dê um padrão para o meio campo. Só falta refinar o ataque, que aí a gente vai ter um Vojvoda que vai levar o Santos a um outro patamar. A títulos, acho que é muito cedo pra gente falar de títulos. A meio de tabela, pré-Libertadores, acho difícil também, porque a gente já perdeu aí muito do campeonato, perdendo tempo com o Caixinha e com o Kleber Xavier. Mas acho que pelo menos nessa temporada a gente vai em breve parar de se preocupar tanto com zona de rebaixamento e quem sabe querer beliscar uma suazinha. Fechou? Deixa nos comentários o que você achou do vídeo, o que você achou do jogo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like também. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!